Boa tarde. Você vai ver no NT Sul de hoje. Alerta: 51% dos brasileiros estão acima do peso e 18% são obesos. Para amenizar o problema, crescem as cirurgias bariátricas no país. Entra em vigor em Cachoeira lei que determina a colocação de biombos entre caixas e esperas nos bancos da cidade, mas agências ainda não se adequaram. Proximidade da Páscoa acelera a produção de chocolates artesanais. Brasileiros consumistas. Pesquisa revela que metade das compras são geradas por impulso. Hoje é segunda-feira, 23 de março. O NT Sul começa agora. Olá, tudo bem? Na sexta-feira, a Companhia Nacional do Abastecimento, a Conab, ouviu entidades representativas em Cachoeira do Sul. O objetivo foi rever os custos da produção de arroz na região da Depressão Central. Os valores definem qual o preço mínimo do grão no estado do Rio Grande do Sul. Os resultados ficam definidos após ser encerrado o ciclo de debates no final deste mês. Segundo o presidente da Conab, os valores devem subir principalmente porque os gastos com energia subiram 100% em um ano. O custo atual de produção do arroz no estado, segundo a Conab, é de R$ 27,22. Esse custo de produção ele leva em conta os coeficientes utilizados na região e com as peculiaridades de cada região. Nós não estamos aqui fazendo uma crítica, um questionamento ao modelo de cálculo do custo de produção da Conab. O modelo está posto. Nós estamos aqui esclarecendo diferenças de cultivos de 5 anos atrás para os atuais e também as principais rubricas que hoje impactam, que nós acreditamos que estão impactando muito mais do que a Conab tem considerado. Hoje nós temos o valor da Conab apresentado em R$ 27,22. A Federarroz fala que o valor varia no estado de 34 a 39. Como o senhor vê essa grande diferença dos custos de produção? Primeiramente, eu acho que foi o que eu já expliquei, né? Houve uma evolução negativa ou positiva dos custos de produção, obviamente negativa, né? Que aumentou muito os custos de produção. Nós temos em um ano aumento de 100% de energia elétrica, que não foi captado pela Conab, porque ela fez isso antes desse aumento de energia. Tivemos aumento do diesel e aumento de vários outros insumos, principalmente os agroquímicos. Mas também nós tivemos algumas mudanças dos tratos culturais. Segundo o vice-presidente do Sindicato Rural do município, o maior problema é que hoje o custo está praticamente igual ao valor de comercialização. O custo mínimo está defasado e eu acho que isso já faz 3 ou 4 anos, ou mais até, que não foi mexido. Então, por isso, essa diferença é muito grande e hoje se aproxima devido ao aumento muito grande dos insumos. Só que o mercado, a gente não tem como, o mercado é variável e depende da produção e coisas. Então, no mínimo, ter o custo correto para que a gente não tenha perdas. Na tabela foram revistos os valores das despesas com o preparo do solo, plantio, contratos culturais e colheita. 15 pessoas, entre representantes de entidades e produtores rurais, opinaram em cada número modificado da tabela. Eu acredito que o preço mínimo deverá ficar em torno de R$ 32 a R$ 34. Acredito. Se nós considerarmos somente os custos variáveis da lavoura. É claro que o governo poderá dizer, não, eu não quero pagar os 32, os 34, quero pagar 30. Bom, é o direito que o governo lhe reserva, sendo isso justo ou não. Mas também ele pode dizer, não, eu preciso dar uma segurança aos produtores de arroz, principalmente do Rio Grande do Sul, que respondem a 70%, e fomentar essa produção para dar uma segurança alimentar ao Brasil e considerar o preço mínimo a 36. Isso vai da política. Tinha umas questões metodológicas com as quais a gente não concorda e a gente expôs isso e os produtores aqui foram solidários e nós evoluímos então na planilha da Conab, porque o que era uma coisa que nós esperávamos, porque Farsul levanta um custo de produção. A Farsul é mais antiga que a Conab, inclusive, e fazemos levantamentos de custo de produção. O IRGA faz levantamento de custo de produção, a Federarroz faz levantamento de custo de produção. Essas 3 entidades chegam em valores muito semelhantes. A Conab tem um valor bem abaixo.
mas é o valor da Conab que serve para as políticas de preço mínimo. Então nós precisamos que, mais do que as nossas, a da Conab tem que estar correta. E nós, então, cobramos, exigimos da Conab que estivesse aqui, que atualizasse o pacote tecnológico. Fazia anos que eles não vinham fazer custo de produção e estavam trabalhando numa realidade que não existe mais. Segundo a tabela, 1 hectare de várzea custava R$12 mil, valor fora da realidade segundo os produtores. O valor atualizado por eles é de R$25 mil. Possivelmente, né, em função até dessas altas de insumos, alta de combustíveis e fertilizantes, principalmente, e energia, e até para atender uma demanda do setor, nós estamos revisando todos os nossos coeficientes para manter mais dentro dessa realidade. O novo custo só será apresentado após esse ciclo de reuniões. Sim, esses dados que são coletados nas reuniões, eles passam por uma compilação, por uma reavaliação no nosso setor em Brasília, na matriz. Aí esses dados são devolvidos, né, retornam aos painelistas, para que tenham um tempo hábil de fazer suas críticas e nos retornarem, né, em função para a gente definir aí o valor definitivo, o valor que vai ficar valendo como definitivo. Segundo o mediador do debate, Asdrubal Jacobina, os valores registrados na nova tabela, quando calculados pela Conab, devem estourar os valores do custo de produção. Olha, a gente gostaria que ficasse dentro do custo que aqui foi levantado, que é em torno dos R$38, R$39. Hoje o custo de produção está muito próximo do valor de mercado de comercialização do arroz. Como o senhor avalia essa questão? O custo de produção da Conab, nós trabalhamos com custo variável, né? Então, que hoje está, como você falou, na faixa de R$27 e certamente ele vai ter um acréscimo, pelo que a gente já está vendo previamente, em função das correções, dos aumentos que tiveram dos insumos, fertilizantes, todos esses itens, né? Vamos esperar para ver o valor que eles vão nos mandar depois de 5 dias, porque eles vão fazer ajustes, vão fazer revisões e nós vamos estar atentos. O que a gente tem visto é que, até esse momento, que as coisas estão caminhando para um encontro com o custo das outras entidades. E na sexta-feira, a presidente Dilma Rousseff esteve no Rio Grande do Sul acompanhando a abertura da colheita de arroz agroecológico no estado. Daqui a pouquinho você confere como foi. E ainda sobre agricultura, de 20 de março a 1º de abril estarão indisponíveis emissões, alterações, inclusões e atualizações de cadastros rurais junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. A partir do dia 1º de abril, o cadastro do INCRA passará a ser feito pela internet. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Unidade Municipal de Cadastramento do INCRA aqui em Cachoeira. É através do telefone 3724-6104. 3724-6104. E direto da redação do NT Sul, Daniel Nunes traz outras informações. Boa tarde, Daniel. Olá, boa tarde, Darcy. Boa tarde a todos. Uma boa notícia para a segurança de Cachoeira do Sul. 35º Batalhão de Polícia Militar, aqui do município de Cachoeira, recebe hoje pelo menos 2 novas viaturas que vêm para o município de Cachoeira e outras 3 que vão para os municípios da região, sendo uma para Cabrais, uma para Cerro Branco e uma também para o município de Paraíso do Sul. Certamente as viaturas não resolverão os problemas da segurança pública, mas vão ajudar especialmente no aspecto do policiamento ostensivo, fiscalização, dando aí uma segurança ou ao menos uma sensação de segurança um pouquinho maior para as comunidades que vão receber estas novas viaturas a partir de hoje. Nesse fim de semana aconteceu aqui em Cachoeira do Sul o Festival da Pesca no Rio Jacuí. As pessoas se divertiram, foi um evento interessante, mas que evidenciou que Cachoeira do Sul precisa dar um tratamento um tanto diferenciado para o Rio Jacuí. Muitas espécies nativas do rio estão simplesmente desaparecendo. O rio está sendo envenenado e talvez o maior patrimônio da cidade possa estar sendo depredado. Aí, portanto, a necessidade de dar um cuidado um pouco especial e um pouco maior daquele que vem recebendo o Rio Jacuí. Quero destacar também a vinda do governador José Ivo Sartori nesta terça-feira ao município de Cachoeira do Sul. São muitas as demandas do município, são várias as necessidades, sendo aí evidenciadas a questão da RS 403 para ligar Cachoeira do Sul a Rio Pardo, a hidrovia do Mercosul, que pode agilizar o aspecto do transporte
para a cidade aqui de Cachoeira e também de toda a região, ligando ao Porto de Rio Grande, enfim, facilitando ao menos o transporte como um todo, né, a logística do nosso município. E a grande questão é o que o governador poderá de fato proporcionar ao nosso município, tendo em vista as questões dificultadas das finanças do estado do Rio Grande do Sul, mesmo o aspecto dos pagamentos, do funcionalismo, que vem sendo discutido já há bom tempo aqui dentro do estado. E aí a pergunta é esta, não é? O que José Ivo Sartori poderá fazer pelo município de Cachoeira do Sul? E quero fechar o nosso Direto da Redação desta segunda-feira parabenizando os meios de comunicação do município de Cachoeira. Creio que a comunicação como um todo está crescendo em nosso município. E isso é muito útil para a democracia e os cidadãos como um todo, não é? É que ganham com tudo isso. A TV Cachoeira lançou o seu novo telejornal no começo de 2015, vem ganhando relevância e importância, vem se destacando dentro do município e da região, projetando Cachoeira para outras regiões do estado e do Brasil. Uma nova rádio também está surgindo no município, certamente vai acirrar a disputa por audiência, mas o ouvinte é quem ganha, não é? E para fechar ainda esse aspecto da comunicação, neste fim de semana o jornal O Correio lançou aí o seu novo design, as suas novas artes, não é? Modernizou um pouquinho aí o jornal O Correio, também jornal tradicional aqui da cidade. Parabéns a todos. Darcy. Verdade, Daniel. Sem dúvida é a comunidade que ganha. Bom, está na hora do almoço e é hora também de pensar em saúde. Há quem diga que o ovo pode ser prejudicial, que pode causar colesterol, dentre outros problemas. Mas será que é isso mesmo? Confira agora no comentário da nutricionista Denise Caspani. Olá, tudo bem? Você lembra quando se falava que o ovo fazia mal para a saúde? Nem faz tanto tempo assim. Então, houve uma época em que um dos principais alimentos da população mundial era considerado o vilão da saúde porque causava altos níveis de colesterol. Sim, o ovo possui colesterol, mas não é ele que faz as taxas sanguíneas se elevarem, e sim uma dieta rica em gordura saturada, que ao longo do tempo estimula a produção do LDL e o colesterol ruim. O ovo possui gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, que mesmo presentes em pequenas quantidades, ajudam a diminuir os níveis de LDL e elevar o HDL, o bom colesterol. A gema do ovo também é rica em colina, nutriente que pertence ao grupo das vitaminas do complexo B, necessária para a formação dos fosfolipídios, componentes de todas as membranas celulares, importante para o desenvolvimento cerebral e da memória. A colina pode prevenir doenças degenerativas como Alzheimer e mal de Parkinson. O ovo também possui vitamina A, que tem efeito antioxidante, está relacionada ao zinco e cálcio e é essencial para a visão, sistema imunológico, pele e saúde óssea. Possui ainda a vitamina E, que também tem ação antioxidante. A vitamina D está muito presente no ovo e é responsável também pela saúde óssea, além de participar da secreção de insulina e a produção e secreção de hormônios da tireoide. Zinco, selênio e magnésio são minerais antioxidantes também presentes no ovo e muito importantes para o organismo. Esse gostoso alimento é recomendado também para quem quer emagrecer, pois proporciona saciedade, já que é rico em proteínas que tornam a digestão lenta. Além disso, como esse processo digestivo é demorado, há maior gasto energético. Outro nutriente presente no ovo é o triptofano, que participa da síntese de serotonina, importante na modulação do humor e bem-estar. E claro, não poderia deixar de falar na albumina, presente na clara do ovo. A albumina é uma proteína com grande biodisponibilidade, ou seja, grande aproveitamento por parte do nosso organismo. Porém, ao contrário do que muitos acreditam, o consumo de altos índices de albumina não contribui para o aumento da força muscular. A quantidade recomendada é um ovo por dia, para pessoas saudáveis. Isto equivale a cerca de 50 gramas, que contém 178 miligramas de colesterol. Esta porção ainda está dentro da orientação sobre consumo diário de colesterol, que não deve passar de 300 miligramas. A melhor maneira de consumir o ovo é cozido, pois assim não há o acréscimo de gorduras e aumento de calorias. Porém, também é uma opção interessante como o omelete feito com pouco ou sem óleo em uma frigideira antiaderente. O ovo não pode ser ingerido cru ou frito com a gema mole, porque há o risco de infecções intestinais como a salmonela.
Portanto, fique atento para as maioneses caseiras e mousses. Como armazenar o ovo? Importante que seja armazenado em local fresco e arejado, preferencialmente na geladeira. Interessante que ao ser colocado no refrigerador, o alimento não fique na porta, onde a temperatura é mais alta e, uma vez exposto ao calor, aumenta o risco de proliferação de bactérias. Ao comprar o ovo, fique atento à validade do alimento e observe se a casca está íntegra, sem trincas, rachaduras e sujeiras. Por ser rico em proteínas, o ovo é uma ótima alternativa para os vegetarianos. Caso queira comer mais de um ovo, a orientação é fazer a preparação com uma unidade e apenas a clara do outro ovo. Assim você diminui a quantidade de colesterol ingerida. Mas o ovo está contraindicado para pessoas com algumas doenças, por exemplo, do fígado, como esteatose hepática e hepatites. Obrigada e até a próxima semana. Tenham uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Até semana que vem. Depois do intervalo, você vai ver. Proximidade da Páscoa acelera a produção de chocolates artesanais em Cachoeira. A expectativa é que esses chocolates vendam mais que no ano passado. A procura de bem-estar, 51% dos brasileiros estão acima do peso e 18% são obesos. Para resolver o problema, crescem as cirurgias bariátricas no país. E ainda, curiosidade e determinação podem ser mais importantes que a inteligência para uma educação de sucesso. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Falta pouquinho para a chegada da Páscoa. O período é esperado por quem trabalha na produção de chocolates. E para sair na frente, muita gente prefere apostar em novos produtos para chamar a atenção dos clientes. A expectativa é que os chocolates artesanais vendam mais que na Páscoa do ano passado. É difícil resistir quando os olhos se deparam com uma delícia dessas, não é mesmo? Principalmente para os conhecidos chocólatras. A Majara faz parte deste grupo. Mas ela percebeu que o chocolate pode ser muito mais que um saboroso alimento. Há 8 anos ela deixou de ser professora para ser chocolateira e deu certo. Desde o início só com chocolates, no decorrer nós introduzimos os docinhos, que com a aprovação dos clientes foi crescendo cada vez mais. Então hoje em dia, além dos chocolates, a gente tem o foco muito nas festas. O diferencial é que a gente consegue trabalhar, nós conseguimos trabalhar com sabores diferenciados, conseguimos, em função de trabalhar com o chocolate artesanal, fazer um valor um pouco diferente do chocolate com conservantes, com todos esses produtos que são utilizados para manter
o ovo durante um tempo maior. Então a gente produz conforme a encomenda e entrega ele fresquinho para manter a qualidade. A empresária conta que com o espaço físico ampliado, os clientes podem ver todos os produtos antes de comprá-los. Nós abrimos a loja em função da necessidade que se havia de ter um local onde as pessoas pudessem nos procurar. Porque até então, como é que se fazia, né? O pessoal entrava em contato, ligava, pedia as encomendas. Então, sentia-se a necessidade de ter um local onde eu pudesse receber o meu cliente. Dar atenção, mostrar tabelas, mostrar fotos, onde ele pudesse ter um contato maior com o produto. Então, em função disso, a gente criou o espaço, né, físico para poder atender melhor esses clientes. Então, com a vinda deles, aumentou, lógico, né, porque a nossa semana de festas cresceu e com isso outras pessoas provaram o produto, comprovaram a qualidade, dessa forma elas vêm procurando. Esta é a terceira Páscoa da loja e o foco este ano é investir na linha de produtos. O bolo no palito, trufas e alfajor se mantém sempre porque a empresária aposta em novos recheios. As novidades não são à toa, são uma forma de manter a clientela, atrair novos compradores e, claro, ainda enfrentar a concorrência. Para dar conta das encomendas em si, a gente tem uma agenda, né, que procura ser o mais organizada possível, trabalhando com horários para poder atender o cliente. Então, é muito relativo, tem semanas que tem maior demanda, outras semanas que tem menos. Então a gente já está vindo num ritmo de manhã, tarde e noite. E na Páscoa, então, é manhã, tarde, noite, madrugada. E nas próximas semanas, a Majara conta com a ajuda extra da família e dos amigos. A madrinha que está sempre dando uma mão aqui, de madrugada, o filho não deita enquanto eu não deito. Então, se tiver que abrir algum saquinho, alguma coisa, ele está junto também. A gente se preocupa sempre em manter a qualidade dos produtos. Como nós temos uma clientela já bem fiel, nós temos aqueles lugares cativos que nós sabemos que o cliente vai voltar aquele ano. Então, né, em cima daquilo ali, a gente tem mais ou menos uma previsão, fora os clientes novos, né, na linha de todos os produtos. O bolo no palito é o nosso carro-chefe e ele é um dos produtos mais pedidos no meio de todos os outros. Outras opções para presentear são os docinhos que, numa embalagem criativa, também fazem sucesso. Os produtos são feitos por encomenda, alguns também têm a pronta entrega. Tudo para que a Páscoa deste ano seja ainda mais doce. Delícia, só tem que ter cuidado para não exagerar, porque segundo o Ministério da Saúde, em torno de 51% dos brasileiros estão acima do peso e cerca de 18% são obesos. Desde a década de 70, especialistas já estudavam e apostavam na redução do estômago como forma de garantir o emagrecimento de obesos mórbidos. Nos últimos anos, o procedimento se popularizou, também como forma de recuperação da saúde. Ano passado, foram 88 mil cirurgias em todo o país. Nós vamos conhecer agora a história da Cristiane. Cristiane sempre foi o que se pode chamar de uma gordinha de bem com a vida. Durante a infância, ela já manifestava uma tendência a ter quilinhos a mais. E mesmo que se diga sem traumas, ela admite e reconhece nas fotos que sempre postou em redes sociais uma certa restrição em mostrar o corpo. Em compensação, os amigos têm muitos sorrisos, caras e bocas para curtir e compartilhar. A opção pela cirurgia foi tomada ano passado, quando em uma consulta de rotina ficou constatado que ela estava com índice de massa corporal em 50, sendo que quem tem 45 de IMC já é considerado obeso mórbido, e também que ela estava com a pressão arterial nas alturas. Eu sempre me reconheci como uma pessoa acima do peso, sempre me aceitei, nunca tive problema quanto a isso. Nunca tive problema quanto a isso, sempre me aceitei, sempre me arrumei, me achava linda, maravilhosa e sempre disse que se eu fosse fazer um procedimento desse seria pela minha saúde. E quando a minha pressão realmente começou a subir demais, poxa, vamos parar e vamos ver o que está de errado e o que a gente pode solucionar. E a solução foi a cirurgia bariátrica. Eu já fiz muita academia, já fechei a boca, já consegui emagrecer um pouco, depois quando voltava tudo que eu tinha perdido e mais um pouco, né? E tentei
tentei de várias formas, mas a gente sempre acaba desistindo da academia, desistindo da dieta. E eu vi a cirurgia como uma alternativa para uma reeducação alimentar. Porque agora eu sei que daqui mais uns dias eu vou poder comer de tudo, mas tudo em menor quantidade. Então eu vou aprender a comer uma porção normal, não aquele exagero que o obeso geralmente faz, né? Ela pesava 139 quilos e 900 gramas quando fez a cirurgia. E 20 dias após o procedimento de redução do estômago, já havia perdido quase 20 quilos. Ela garante que cozinhar ou abrir a geladeira cheia e ter que consumir como alimento apenas os 50 ml de uma garrafinha não é sacrifício. Nos primeiros 30 dias, ela somente se alimenta com líquidos, depois evolui para alimento pastoso por 15 dias e somente depois para grãos. Cris, mas e aquela garrafinha, só aquilo de alimento? De meia em meia hora. E às vezes tu não consegue. Tu tem que tomar muito devagar, sempre caminhando entre uma refeição e outra. E às vezes tu te sente totalmente estufada, assim, como se tu tivesse comido um prato de comida. Tu não sente fome, mas quando tu sente um cheirinho de comida, tu já sabe até o que é. Tu não precisa nem estar na casa da pessoa, mas se tu sentir o cheirinho, tu sabe que tipo de comida é. Te dá aquela vontade, mas é uma vontade normal. Fome, nunca senti depois da cirurgia. Não está sendo sacrificante para te ver as outras pessoas comer? Não, nem um pouco. Porque a gente sente o cheiro e quando aquele cheiro fica demais, tu já enjoa. Em primeiro lugar, antes de tu fazer a cirurgia, tu tem que estar bem com a tua cabeça. Tu tem que aceitar a tua condição depois da tua cirurgia. E foi isso que aconteceu comigo. Eu disse, não posso mais, vou ficar um tempo sem comer, só no líquido, vai ser difícil? Vai. Mas eu vou te dizer que achei que fosse bem mais difícil. A Cristiane classifica todo o processo que está vivenciando como desconfortável, mas as primeiras reações positivas do organismo dela servem como motivação. Eu acordo disposta, com vontade de caminhar, de bem com a vida. Sabe? Eu sei parar de reclamar do meu ronco de noite. Não ronca mais? Não ronco mais. Beleza. Isso é um dos benefícios. E parei de tomar remédio para pressão, tô 100%, assim, já tô me sentindo pronta para voltar ativa. Ela reconhece que está só no começo de uma longa e difícil caminhada. Pergunto se está preparada para ser magra. E ciente da motivação principal que a levou à cirurgia bariátrica, ela responde categoricamente. Eu estou preparada para ter saúde. Saúde em primeiro lugar. O corpo é a consequência disso. Eu vou para academia, vou voltar ao meu joguinho de vôlei, até um futsal que eu gosto, e caminhar bastante. Aí sim, depois o corpo vai sendo a consequência. Claro que eu estou acostumada com o meu corpo cheinho, o meu rosto já diminuiu bastante, eu já sinto essa diferença. Mas eu tô pronta para tudo. Eu acho que tendo saúde, tu tem que ficar pronta para tudo que é positivo. É isso aí, Cris. Muito bom. Bom, nem todas as crianças se tornarão adultos de sucesso. Mas quais são os fatores determinantes nesse processo? A curiosidade e a determinação podem ser mais importantes que a inteligência para uma educação de sucesso. Veja agora no Estante Cultural com Yuri Hatzek. Boa tarde a todos! Hoje trago um livro que tenta desvendar por que algumas crianças e jovens viram adultos de sucesso e felizes, enquanto outros não. O livro Uma Questão de Caráter, por que a curiosidade e a determinação podem ser mais importantes que a inteligência para uma educação de sucesso, foi escrito por Paulo Tou e publicado no Brasil ano passado pela editora Intrínseca. Levanta essa questão que intriga pedagogos do mundo inteiro. O autor canadense, que além de ser jornalista, também é especializado em educação. Em 2012, o livro foi eleito o melhor livro do ano, de acordo com o The New York Times. Tou coloca em debate, no seu livro, o atual paradigma da educação e questiona o valor dado à ideia de que uma criança bem-sucedida é aquela capaz de memorizar todo o conteúdo transmitido na sala de aula. Para defender o seu ponto de vista, ele reuniu uma série de pesquisas já realizadas sobre a educação, além de conversar com professores, psicólogos e neurocientistas que buscam diariamente
desvendar essa questão e entender o que se sabe sobre o que ajuda a criança a ter sucesso. As evidências mostram que não é dado ênfase necessária ao desenvolvimento de habilidades não cognitivas. Ele explica que o mais importante no desenvolvimento de uma criança não é a quantidade de informação introduzida em seu cérebro nos primeiros anos de vida. O importante é ajudar a desenvolver um conjunto muito diferente de qualidades, entre elas a persistência, o autocontrole, curiosidade, escrupulosidade, determinação e autoconfiança. A maneira pela qual essas habilidades se desenvolvem não depende de dinheiro ou de remédios, mas, em grande parte, do amor dos pais. Tow descobriu que um relacionamento próximo e acolhedor entre os pais e os filhos protegem as crianças dos efeitos nocivos do estresse na infância e contribuem para que elas tenham mais autonomia, sociabilidade e resiliência. Ou seja, notas altas e testes de QI não são indicadores para uma educação de qualidade, e muito menos a garantia de sucesso de vida. Então, uma ótima leitura para vocês. Esse e outros livros você encontra na Biblioteca Pública Municipal de Cachoeira do Sul. Até a próxima! Obrigada, Yuri. Boa dica, viu? Você vai ver depois do intervalo. Entra em vigor em Cachoeira do Sul lei que determina a colocação de biombos entre caixas e esperas nos bancos da cidade, mas agências ainda não se adequaram. Veja como foi a abertura da colheita do arroz agroecológico no Rio Grande do Sul. A presidente Dilma Rousseff participou da cerimônia em Eldorado do Sul na sexta-feira. Tem ainda o quadro Futuro Agora, destacando o curso de Tecnologia da Informação. Fique com a gente! Olá, galerinha! Mais uma história. Nós podemos se ativar. Esta canção é para você, que todo dia vive um novo tempo. Nasce um novo dia, o sol se levantou. Na sua companhia, eu sinto mais o amor. Um dia de uma longa história que me conquistou. Um tempo novo nasce com o tempo que passou. Nasce um novo dia, o sol se levantou. Na sua companhia, eu sinto mais o amor. Um dia de uma longa história que me conquistou. Um tempo novo nasce com o tempo que passou. Passa o tempo, passa a história, fica em sintonia, dando a vida um novo tempo a cada novo dia. Passa o tempo, passa a história, fica em sintonia, dando a vida um novo tempo a cada novo dia. No último dia 13 de março, entrou em vigor em Cachoeira do Sul a lei municipal que determina aos bancos a colocação de biombos entre os caixas e a fila de espera. Nenhum banco ainda se adequou à nova legislação. Alguns estados já decretaram essa obrigatoriedade e muitos municípios também criaram legislação própria para proporcionar maior segurança aos clientes de bancos. A colocação de um biombo ou obstáculo visual entre o cliente que está no caixa e aqueles que esperam na fila, além de proporcionar mais privacidade, também é uma forma de evitar golpes. Eu acho uma boa, né? Principalmente agora que a gente tem esse problema dos assaltos, da saidinha de banco, né? E todo mundo usando o computador, o celular, avisa. Então eu acho que isso seria uma boa
para proteger quem está ali. É uma proteção maior, né? Eu acho que é um projeto que tem que ser levado adiante, porque é importante que a pessoa que está atrás de ti ou do teu lado não saiba o quanto tu está retirando. Mais proteção. É, perfeitamente. Acho que seria legal, até para ter mais segurança. Acho que seria ideal, né? Em função de assaltos e tudo, né? Ficar mais discreto, né? Tem que ter um espacinho, fica lá. Eu saio, entra a pessoa que está atrás, né? Não ficar em cima da... Não se sabe quanto a gente vai sacar ali, ó. Porque os vigaristas estão aí, né? Em Cachoeira do Sul, o vereador Homero Tati aprovou em 12 de janeiro lei que determina aos bancos a colocação de obstáculos com altura mínima de 1,80 m que impeça a visualização das pessoas e que tipo de operação estão realizando no caixa, onde são movimentadas maiores quantias em dinheiro. A principal razão de se criar essa lei é levar para aquele usuário das agências bancárias que precisam retirar alguma soma de recursos, de dinheiro vivo, né, tenham a garantia de quem está dentro do ambiente lá não perceba isso, né? Porque esse é o principal ponto de insegurança dentro do banco, é quando tu tem que retirar uma certa soma e as pessoas que estão no entorno percebem esse valor, né? E como não se sabe quem está no entorno, enfim, se corre o risco aí de assalto, e a gente tem percebido que esse tipo de crime tem aumentado bastante. No último dia 13, a lei entrou oficialmente em vigor, sem qualquer ação de cumprimento por parte dos bancos ou de fiscalização por parte da Prefeitura. Passados 2 meses da homologação da lei, o que vai acontecer? Passado 2 meses, nós descobrimos que, inclusive o Executivo, né, que é quem vai fiscalizar a colocação desses biombos, ainda não decidiu lá dentro da Prefeitura qual o órgão que vai fazer essa fiscalização. Tá? Então nós já estamos fazendo uma indicação para o Executivo para que defina logo, para que seja feita a cobrança das agências, né, da colocação desses biombos, porque já passaram os prazos regulamentares todos, né? Já eram para estar sendo acionados, inclusive, essas agências. Isso quem tem que fazer é o Executivo. Nossa equipe fez contato com alguns bancos da cidade, mas nenhum quis se manifestar a respeito. Nós buscamos informações junto à Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. E o titular da pasta, André Fortes, disse estar tomando ciência da lei e que vai consultar o setor jurídico da Prefeitura. Ele prometeu se manifestar ainda durante esta semana. A produção de arroz agroecológico no Rio Grande do Sul, que responde pela maior parte da produção brasileira do cereal, ganha cada vez mais prestígio. A abertura oficial da colheita do grão na sexta-feira, no assentamento Integração em Eldorado do Sul, teve a presença da presidente Dilma Rousseff e do governador José Ivo Sartori. Veja na reportagem de Clarissa Lima. A presidenta Dilma Rousseff, o governador José Ivo Sartori, autoridades políticas e agricultores também participaram da inauguração de uma unidade de secagem e armazenamento de arroz, com capacidade para 100 mil sacas do grão, no assentamento Lanceiros Negros, no mesmo município. Para a obra, foram investidos 3,5 milhões de reais. Ao se pronunciar, a presidenta destacou a importância da agricultura familiar. A agricultura familiar é um grande contingente, diverso, abrange o pessoal assentado de reforma agrária, abrange aqueles pequenos produtores rurais. O que nós queremos para eles? Nós queremos para eles o que está aqui. O que está aqui? A produção e a produção e a industrialização da produção, que agrega valor. Você constrói aqui uma alternativa real para a pobreza rural. E aqui ainda tem mais outra coisa, tem mais 2 coisas. Tem agroecologia e tem cooperativa. O governador Sartori reafirmou a disposição do governo em continuar apoiando a iniciativa. Estamos falando também da sustentabilidade, da inclusão social, da qualidade de vida. Aqui se faz notar a continuidade institucional. Os governos mudam, mas o Estado continua. O Rio Grande do Sul apoiou esta iniciativa no passado e nós estamos aqui para reafirmar a nossa disposição de continuar apoiando.
A maior produção de arroz orgânico do país vem dos assentamentos gaúchos, que possuem uma área cultivada de 4.000 hectares. E a expectativa da safra em 2015 é atingir a produção de 400.000 sacas. O negócio gera emprego e renda para quase 500 famílias assentadas, distribuídas em 15 assentamentos. Entre eles, o deste produtor de Viamão. A gente está numa expectativa boa de colheita esse ano. E dizer que a importância desse processo do arroz orgânico para as famílias, o resultado, a melhoria de vida, as condições, a gente está produzindo o arroz orgânico para nós é muito satisfatório. Conforme essa especialista, o processo de produção agroecológico faz a integração entre o homem e o ecossistema. Comer esse alimento representa que o fato de ter um selo de certificação garanta para o consumidor que ele é um produto livre de agrotóxico, né, em primeiro lugar, livre de adubação química, mas além disso também que é um produto que preserva o solo, que tem um cuidado maior com o solo para permitir que esse solo continue produzindo para as futuras gerações e não seja esgotada agora, né? A comercialização do arroz agroecológico é coordenada pela Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da região de Porto Alegre, a COOTAB. Hora de pensar em qualificação. O quadro Futuro Agora desta semana destaca o curso de Tecnologia da Informação. Tecnologia está transformando os negócios e o nosso cotidiano. O uso da tecnologia da informação, que é conhecida também pela sigla TI, é um fator decisivo para o desempenho das organizações. E a inovação contínua é um fator primordial de competitividade que gera produtos e também serviços inovadores. Não somente para as empresas, mas também produtos e serviços para a sociedade como um todo. Nos dias de hoje, é possível fazermos compras sem sair de casa, é possível acessarmos dados bancários, sites e também redes sociais, não somente através do computador, mas também por smartphones e até mesmo através dos nossos aparelhos de TV. Tudo isso graças ao desenvolvimento de novos sistemas de informação. Essas realidades apontam para o crescimento da necessidade de profissionais qualificados na área de tecnologia da informação. No entanto, este mercado sofre para encontrar pessoas capacitadas. Algumas estimativas apontam que o país pode chegar em 2020 com um déficit de mão de obra qualificada em tecnologia da informação de aproximadamente 408 mil profissionais. No Brasil, segundo o último censo do ensino superior, o número de matrículas em cursos da área da computação representa apenas 6% do total de alunos matriculados, o que não supre a demanda atual por profissionais de tecnologia da informação. Existem cursos de graduação que qualificam o profissional para este mercado. Falarei hoje aqui do curso de Sistemas de Informação da UBRA Campus Cachoeira do Sul, que forma profissionais para atuarem como o elo de ligação entre as tecnologias e também as empresas. Isso impõe que este curso de Sistemas de Informação tenha como norte uma formação profissional que integre desde conhecimentos da área de ciência da computação, de sistemas de informação e também de administração organizacional. Além disso, é importante que o acadêmico desenvolva habilidades de relacionamento interpessoal, também de comunicação e trabalho em equipe. Como a dependência da tecnologia está presente nos mais diversos setores da sociedade, o profissional de sistemas de informação pode atuar em qualquer tipo de empresa, de quase todos os ramos, desde bancos, organizações de saúde, empresas públicas, no setor agrícola ou também talvez em uma empresa que desenvolve tecnologia específica para outras empresas.
através da criação e da implantação de softwares, também elaborando páginas para a internet, aplicativos para serem usados nos smartphones e também nos tablets, sempre elaborando estruturas que sejam compatíveis com as necessidades da organização. Além disso, esse profissional de tecnologia da informação pode atuar como gestor da equipe que é responsável pela tecnologia dentro da empresa. Poderá também se desenvolver como empreendedor, oferecendo soluções na área de informática. Portanto, o campo de atuação desse profissional é muito vasto. Venha conhecer o campus da UBRA Cachoeira do Sul e também o curso de Sistemas de Informação. Neste final de semana aconteceu o primeiro Festival de Pesca Esportiva de Cachoeira do Sul. Pelo menos 20 equipes se habilitaram junto à Marinha e ao Ministério da Pesca e Aquicultura para a disputa promovida pela Sociedade Jacuí de Preservação Ambiental. A competição se estendeu num perímetro de 12 quilômetros do Rio Jacuí e a premiação dos melhores pescadores ocorreu na sede do Clube de Caça e Pesca no início da noite de sábado. O cenário do Festival de Pesca Esportiva, aberto na última sexta-feira, foi o Rio Jacuí, um bioma que corre risco de sofrer danos irreversíveis provocados pelo desequilíbrio ambiental. O sumiço de algumas espécies nativas do manancial, como o peixe dourado, por exemplo, é um dos sinais de que a fauna deste local está sofrendo alteração. A pesca indiscriminada e a proliferação de peixes invasores, como carpas e tilápias, são apontadas como as principais fatores de alteração de vida nas águas do Jacuí. É hora do intervalo e na volta vamos falar sobre o início da estação que traz dias com menos luz natural, temperaturas mais baixas, roupas mais quentinhas e folhas caídas, o outono. E ainda, brasileiros consumistas. Pesquisa revela que metade das compras são geradas por impulso. É daqui a pouquinho. Eu volto já. Cachorros te ajudam com exercícios físicos. Também te ensinam a ter bom gosto pela arte. Eles te ensinam a ter paciência. Cachorros também te ensinam a amar. Inteligente. Livre. Singular. Vivo. Criativo. Amoroso. Cuidadoso. Você, a imagem e semelhança de Deus. Participe de nossa programação. Acesse novotempo.com/NTSul. No site, acesse o link Você Repórter. Preencha com seus dados e envie sua sugestão de reportagem ou pergunta para os nossos comentaristas. novotempo.com/NTSul. A Prefeitura de Cachoeira do Sul renovou o convênio com o Instituto Gaúcho de Oftalmologia. Atendendo Cachoeira do Sul e os municípios da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, o número de consultas será ampliado de 630 para 1.000 consultas mensais. O valor do convênio é de cerca de R$ 120 mil por mês e vale por um ano, podendo ser renovado por mais 5 anos. A renovação foi assinada na tarde de sexta-feira pelo prefeito Neyron Viegas e já está em vigor. A fila de pacientes de patologias como a catarata, por exemplo, deve diminuir. Adeus verão, bem-vindo outono. O período mais quente do ano se despediu na sexta-feira de quem está no hemisfério sul do planeta. Começou a nova estação que traz dias com menos luz natural, temperaturas mais baixas, folhas caídas e roupas mais quentinhas. Nos últimos dias, os gaúchos já estão aproveitando o clima mais ameno da nova estação que começa.
Tô sentindo que tá esfriando um pouquinho à noite, já é uma sensação bem mais agradável, assim, do que o verão no início do ano. O outono que tá mudando, tá? Mas a temperatura está agradável ainda. Agora, graças a Deus, está vindo o inverno. Chega de calor. É que a estação das folhas caducas, o outono, faz a transição do verão para o inverno. Neste ano, entre a passagem de uma frente fria e outra, no mês de abril, ainda são esperados dias mais abafados, refrescando a noite. Já maio deve intensificar a preparação para o inverno, com uma tendência maior de massas de ar frio. A influência do El Niño deve trazer um pouco mais de chuvas do que a média de até 150 milímetros para o outono, e inclusive com a previsão de fenômenos pontuais. Junto com essa chuva mais intensa, junto com esses fenômenos, pode vir aí dentro desses sistemas, algum fenômeno mais adverso mesmo. Um granizo, um vento mais forte, uma chuva muito intensa, e pode prejudicar algumas culturas mais da estação, vamos dizer assim, os hortigranjeiros e algumas áreas de frutíferas, né? E por falar em tempo, vamos ver como fica a temperatura hoje em Cachoeira do Sul e em todo o estado gaúcho. Apesar do tempo mais frio em Cachoeira, por conta de uma massa de ar seco, faz sol com algumas nuvens e não chove. Na parte da manhã, a cidade registrou temperatura mínima de 12 graus. A máxima deve chegar aos 27. Na terça-feira, o tempo segue firme, com sol entre nuvens e não chove. Mínima de 15 graus e máxima de 29. Na quarta-feira, sol e aumento de nuvens de manhã. Há uma pequena possibilidade de pancadas de chuva para o fim do dia. A mínima fica em 17 graus e a máxima chega aos 30. Vamos agora ao mapa. Vamos ver como o tempo fica hoje em outras regiões do estado. O dia amanheceu com tempo seco e com baixas temperaturas no Rio Grande do Sul. As mínimas ficaram próximas dos 6 graus em pontos da Campanha, Zona Sul e Serra. Durante o dia, há predomínio de sol, principalmente no oeste gaúcho, e as máximas podem atingir os 30 graus. No litoral, há possibilidade de chuvas isoladas ao longo do dia. Vamos agora às temperaturas máximas previstas para hoje, começando pela metade sul do estado, máxima de 26 graus em Pelotas e Rio Grande. Na capital Porto Alegre, máxima de 27. Em Passo Fundo, 25. Em Santa Maria, 27 e 26 graus em Uruguaiana. No litoral norte, em Tramandaí e Capão da Canoa, 25 graus. Uma pesquisa recente do Serviço de Proteção ao Crédito do Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas revela que quase 50% dos consumidores compram por impulso e, pior, nem chegam a usar o que compraram. Cleonice é dona de casa, administra o orçamento familiar e admite, compra muito, mas dentro do limite. Eu gosto de comprar. Nem que não seja para mim, sabe? Se eu sei que uma pessoa está precisando de uma coisa eu tenho, que eu possa dar, eu vou lá e compro, dou. Os móveis da casa, a decoração, bolsas, estoques na despensa. Tudo compras da Cleonice. E no quarto, então, sapatos, perfumes, roupas com etiquetas. Eu sou meio indecisa, sabe? Se eu compro uma roupa para ir numa festa, eu me lembro assim, mas comprar isso no... Como é que vai estar na hora, sabe? Pode estar frio, pode não estar, ou sei lá, sabe, pode esquentar. Então eu já compro 2 ou 3 para me garantir. Pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas aponta que 59% dos pesquisados que compra por impulso é porque acha que merece e não se preocupa com as próprias condições financeiras. E isso pode gerar consequências. 88% dos entrevistados se consideram moderados nas compras. Apesar disso, 62% deles pensam em compras supérfluas um mês antes de receber o salário. 47% compram e não usam o produto. 59% já entraram no negativo por uma compra desnecessária. Nós já temos estatísticas, nós temos aí 30% da população brasileira endividada. Então, tudo deve nascer com um planejamento, porque quando a gente planeja, nós conseguimos identificar aquilo que é necessidade e aquilo que é desejo. E muitas vezes, se nós somos levados pelos nossos desejos, a gente acaba gastando um pouquinho mais do que o nosso bolso permite. E hoje em dia nós temos uma questão de oferecimento de crédito muito fácil, parcelas estendidas, pequenas parcelas,
E isso nos leva, nos ludibria. E nós nunca pensamos no montante das parcelas que nós temos para pagar. Então, isso é uma outra consequência. Adriana indica um caminho a ser seguido e que deve começar bem cedo. Educação financeira, que na verdade deveria começar dentro de casa, antes mesmo dos bancos escolares. O NT Sul desta segunda-feira termina agora. Lembrando que o conteúdo desta edição e das outras também você encontra em novotempo.com/NT Sul. Também estamos no facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e pode nos enviar sugestão de reportagem também, ok? Ótima tarde para você e até amanhã. Tchau!